votaram a condenação pelo STF do ex-presidente Fernando Collor de Mello, em uma sentença que ainda não está definida, mas que pode passar dos 30 anos de cadeia. É um fato penal isolado ou tem repercussões sobre a vida política do país? Com a palavra, Gustavo Conde. Está sem microfone. Mais uma vez aqui, peço desculpas mais uma vez, eu fico tão preocupado de não causar eco aqui que eu muto o meu microfone. Vamos lá. Eu acho que tem repercussões, sim, na vida política. Eu interpretei, a princípio, como quase que um recado da própria história direto para a conjuntura atual brasileira, né? Porque o Collor é uma espécie de fantasma, né? Que está lá na década de 90, né? Foi empichado, ele está sempre associado àquele momento também dramático da história brasileira, né? E uma punição agora que não tem nada a ver com aquele momento, né? São ações que ele, né, propina que ele possivelmente recebeu, supostamente recebeu, já nos anos de 2010, se não me engano. E me vem como um recado, quer dizer, será que eu acho que a gente vai ter, né, logo depois da cassação do Dallagnol, vem a notícia dessa punição, desse entendimento do STF com relação ao Fernando Collor de Mello, também pode ser um recado para o próprio Bolsonaro. E uma das coisas que eu pensei, Breno, Zé Genuíno e Vanessa, é o seguinte: quando o Collor de Mello foi cassado, né, quando sofreu impeachment, eu acho, inclusive, que ele renunciou antes de sofrer impeachment oficial, né? Não foi isso, Breno? Ele renunciou antes para não sofrer as penalizações, mas, de qualquer maneira, ficou para a história que ele sofreu impeachment. Você não encontrava ninguém que tivesse votado no Collor depois daquele processo, né? Passou alguns meses e tal, falou: quem você votou para presidente? No Collor você não achava mais um eleitor do Collor. Eu acho que isso pode reverberar no caso do Bolsonaro. É também um pouco de um desejo que eu tenho, né? Evidentemente, não vou esconder isso. Mas como o Bolsonaro está numa situação tão fragilizada, sendo investigado com a Polícia Federal no cangote dele, eu acho que daqui a pouco você não vai achar mais nenhum eleitor do Bolsonaro também, senão aquelas minorias mais fanatizadas que existem pelo Brasil. Então, eu fiz várias, enfim, elucubrações, articulações com o que a história está dizendo por isso, qual que é o sinal que está sendo dado com essa decisão sobre o Collor. Por outro lado, Bruno, é simplesmente uma agenda técnica do próprio STF, quer dizer, tem a denúncia, tem ali elementos probatórios com relação à violação que o Collor cometeu. O Collor também tinha outros problemas de sonegação de imposto de carros de luxo, que ele tem coleção e tudo mais. Quer dizer, é alguém que notadamente está em dívida com a justiça no país. Eu acho que reverbera, né, para finalizar, simbolicamente, no momento em que a gente vê figuras como o Dallagnol numa situação constrangedora, difícil, né, em todos os sentidos, e também no sentido de que o Sérgio Moro pode ser o próximo na questão das punições aí que recaíram sobre o Deltan Dallagnol. Eu estou vendo que as janelas estão desaparecendo aqui. Eu estava prestes a concluir. O Breno voltou. Pronto. Está concluído aqui, Breno. Com a palavra, José Genuíno. Breno, Conde, Vanessa. A história tem suas maldições. A era Collor foi o auge do início do protagonismo da justiça com o poder político. O impeachment, todo o processo de ética na política, todo o processo de judicialização da política, que foi o caminho para o projeto neoliberal da era FHC. Collor volta a ser condenado no momento em que o Poder Judiciário exerce novamente um protagonismo fora do comum.
Esse protagonismo, ele tem simbologia política. A simbologia política do Collor é muito forte. Essa simbologia consagra essa judicialização de maneira política e há um fortalecimento do papel político do Supremo Tribunal Federal. A própria condenação do Collor, que na época do impeachment ele foi absolvido, é bom deixar claro, o Collor foi absolvido na denúncia feita pelo procurador Aristides Junqueira, e ele é condenado agora como um desdobramento da Operação Lava Jato. Olhem bem, pessoal, há um debate sobre a Operação Lava Jato, há uma discussão sobre esses protagonistas, é esta grande armação que foi feita a partir da judicialização da política, do moralismo político, que atingiu fundamentalmente o PT, como o Breno falou aí na década de 90, no início do século XX, XXI, agora vem aqueles que achavam que eram imunes. A madeira que bate no Chico, bate no Francisco. Agora, nós temos que analisar essa questão, não é para simplesmente bater palma e dizer viva. Nós temos que analisar o problema que está criado no país. A agenda política do país tem no judiciário um protagonista. Isso não é uma radicalização da democracia. Isso não é um aprofundamento da democracia. Isso não é um aprofundamento da soberania do poder popular que emana do povo. É um protagonismo de um poder judiciário que estimulou, como fez no Mensalão, estimulou como fez na Lava Jato, absorveu o Collor na época do impeachment e agora procura fazer ajustes para resgatar a concepção jurídica do lava-jatismo. Aí eles botam alguns no sal. Delanol foi para o sal, Collor vai para o sal, talvez Moro vá para o sal. Mas a concepção judiciária do protagonismo, da judicialização da política, da criminalização da política, continua como peça essencial. Nós temos que examinar isso com cuidado. Nós temos que examinar isso sem cair no oba-oba, porque nós não podemos ficar dependendo de decisões judiciais. Isso aí não é bom. Nós temos que analisar o processo devidamente, o devido processo legal, o direito de defesa, o processo como vai acontecer. Eu acho que eles vão encontrar uma maneira, viu, Conde? Eu espero que eu esteja errado, mas eu acho que o Supremo vai negociar uma maneira de calibrar a pena para não prender o Collor. Vai dar um jeito de aí 70 anos, vão arranjar alguma coisa aí, porque isso vai ter repercussão. Agora, para mim, a repercussão principal é o judiciário se credenciando como o poder da República. Isso é sério para nós examinar. Como o poder da República que dá a última palavra e que está consertando o país. O país não está sendo consertado pelas ruas, pelas eleições, pelo debate político, está sendo consertado pela toga. No passado, foi pela farda. Eu que estava multado agora. Com a palavra, Vanessa Martina Silva. Essa fala final do Genuíno aí é bem matadora, né? A questão de tentar se consertar o país pelo judiciário. Bom, o judiciário é um dos pilares da democracia, todos sabemos, né? Os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, e é ótimo, é excelente que o judiciário trabalhe, que o judiciário condene quem tem que ser condenado, que o judiciário investigue atos de corrupção, recebimento de propina, etc, etc, etc. Neste caso do Collor, o suposto ato que ele teria aí cometido foi um recebimento como contraprestação de uma merreca, né, de 20 milhões, que cada um aí de nós tem aí à disposição, né? 20 milhões de reais em um contrato envolvendo a Petrobras e a BR Distribuidora. Só que aí, veja, esse crime aconteceu entre 2010 e 2014. Então, a gente precisa também pensar nessa morosidade da justiça. E é importante que, estando no âmbito da Lava Jato, eu acho que a gente não pode flexibilizar
as nossas reflexões, as nossas análises, por conta de quem é o alvo dessas reflexões. Então, apesar de Collor ser uma figura execrável da política, de ter se aliado ao pior da política, que é o bolsonarismo, ter feito falas e palanque com Bolsonaro, abraçado, etc. Apesar disso, é preciso compreender se este caso em específico não está marcado, sujo por todas as atrocidades da Lava Jato. Isso ainda não está, enfim, acho que não foi ainda suficientemente debatido, é preciso compreender bem quais são as provas deste processo, quais são, no que está, como foi o embasamento dessa decisão, né? Porque se nós somos contra a Lava Jato e os meios utilizados por ela para se chegar à condenação de determinados políticos, então não é porque a figura é Collor de Mello, Dallagnol, Sérgio Moro ou o próprio Bolsonaro, que não é o caso, né? Não tem a ver com a Lava Jato, mas se tivesse, não seria o caso de avalizar a ação, uma ação baseada. Estou fazendo só uma hipótese, né? Estou trabalhando como hipótese de que um processo, né, com irregularidades possa carro é um bom lugar, e de que um processo com irregularidades possa ser aí por nós aplaudido porque é nosso inimigo. Então, eu concordo aí bem com o que foi colocado pelos companheiros, de que é preciso se deter um pouco mais sobre este tema e compreender um pouco melhor como se chegou. Agora, que Collor é um personagem que já deveria estar na cadeia, que já deveria estar pagando pelos crimes que todas as esquinas do Brasil sabem que foram cometidos, isso é bastante óbvio. A questão é fazer isso devidamente, dentro do devido processo, para que não tenhamos no futuro questionamentos e essa questão, né? Então, uma hora a Lava Jato condena pessoas de modo que não são de modo improcedente, depois condena de modo. A gente precisa chegar a um momento em que nós tenhamos estabilidade jurídica, em que possamos finalmente confiar de que o judiciário estará fazendo um bom trabalho. Não sei se estamos perto disso, parece que não. Muito bem, vamos a mais uma questão. A cassação de Deltan Dallagnol talvez tenha sido o fato mais importante da semana. Essa cassação representa um sinal de que as instâncias superiores do Poder Judiciário resolveram acertar contas com a Operação Lava Jato, colocando Sérgio Moro como próximo da fila? Seria um sinal de superação do lavajatismo ou uma operação para dissociar as cúpulas judiciárias dos malfeitos da Operação Lava Jato, para que isso não venha comprometer a imagem dessa cúpula judiciária daqui para frente? Com a palavra, José Genuíno. Tem que abrir o microfone, Genuíno. Eu estou com a sua alternativa final. Não é uma ruptura com o lavajatismo, não é um ajuste de contas com o lavajatismo. Estão entregando aqueles que alimentaram o sistema que agora são vítimas. É uma tentativa de se livrar das excrescências que fizeram da Operação Lava Jato uma afronta ao direito, ao devido processo legal, ao direito de defesa, a todas as garantias para recuperar aquela visão essencial do sistema de justiça presente no lavajatismo. É bom deixar bem claro que o sistema de justiça que introduziu essa modificação a partir do espetáculo, das operações, da força-tarefa, ele teve um marco fundamental, que foi o Mensalão. Do Mensalão, ele foi
para outras operações e caiu na Lava Jato. Portanto, durante esse processo, o Supremo Tribunal deu todo o aval. Isso aí, depois ele teve que se desvincular dessas operações. Eu acho que a condenação do Delanol a cassação dele é uma espécie de limpar os malfeitos para manter o sistema. O sistema lavajatista está mantido. Ele não está sendo revogado. Os valores por exemplo, os valores em relação à prisão em segunda instância, os valores em relação ao devido processo legal, os valores em relação à presunção da inocência, em relação à questão da imagem, do espetáculo, nós temos que ficar sempre atentos a isso, porque, no meu modo de entender, há elementos essenciais da doutrina jurídica, do lava-jatismo, do mensalão e de várias operações que ocorreram, como aquela do Maranhão, como a que ocorreu, inclusive, com tentativas de criminalizar partidos e personalidade, está mantido. Eu acho que estão dando uma limpada na área. E veja bem, a madeira que bate no Chico, bate no Francisco. Essas pessoas fizeram um monstro. E agora estão pagando a conta. Que eles foram longe demais. Eles estragaram, eles se cederam. E aí tem que cortar na carne. É isso que acontece. Portanto, nós não devemos, com isso, simplesmente ser ingênuo de achar que a cassação do Delanol ou a possível cassação do Moro. É claro que, politicamente, a gente tem que comemorar. Mas, ao comemorar, nós temos que levantar, ficar de orelha em pé. Eu, por exemplo, eu estava falando aqui na introdução que eu votei contra a ficha limpa. Eu votei contra. Eu fui um dos poucos deputados na CCJ, e no partido e no plenário, que votou contra a ficha limpa. Eu acho que essa ideia de ficha limpa, cidade limpa, da justiça escolher quem vai ser candidato ou não, isso me cheira uma cultura que foi crescendo e produziu o inominável. O Bolsonaro não nasceu num relâmpago, como cogumelo após a chuva. O Bolsonaro não nasceu de um milagre. Ele foi uma cultura construída de criminalizar, de inimigo, de espetáculo, de você não ter valores democráticos consolidados. No meu modo de entender, nós temos que ficar atentos. Eu acho que o Delanol e o Moro estão sendo vítimas do monstro que eles alimentaram, cuidaram, cresceram e eles agora estão sendo comidos pelo monstro. A história é assim. Muito bem. Com a palavra, Vanessa Martina Silva. Bom, vou começar com esse dito, né, do genuíno: pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ok, de onde eu venho, a gente tem um outro dito mais forte que nos toca mais, que é: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então, o que está acontecendo? O poder ele se remaneja de acordo com a conjuntura. Nós temos um cenário em que o bolsonarismo ele não é bem aceito. Então, nós ainda temos, por exemplo, Tarcísio, que é aí um remanescente bolsonarista, que inclusive é bem avaliado em São Paulo, mas nós temos também, de certa forma, uma caçada ao bolsonarismo. Basta ver a justiça aí puxando todos os fios possíveis com relação às falcatruas, aos crimes, a tudo que foi realizado por Bolsonaro e seus arredores. Então, me parece que este caso do Dallagnol sim, eu concordo também que é uma dissociação do judiciário da Lava Jato. Mas por quê? Porque foram excessos cometidos pela Lava Jato? Não me parece, porque isso aconteceu antes. Toda a questão que envolveu, né, o presidente Lula era já esse transbordamento das irregularidades da Lava Jato. Mas o que está acontecendo no caso do Dallagnol é também parte dessa questão bolsonarista.
Porque, vejamos, Collor cometeu vários atos, não sabemos quantos, não sabemos o tamanho, a proporção das irregularidades cometidas por ele ao longo da sua enorme trajetória política. Porque neste momento, uma questão que foi de 2010 e 2014, e aí o Dallagnol, prontamente a justiça, a gente ficou, eu não vou precisar agora quanto tempo que nós ficamos dependendo do Tribunal Superior Eleitoral para julgar a chapa Bolsonaro-Mourão. Isso demorou. Isso, né? Havia uma expectativa em torno daquilo e foi frustrado. O próprio golpe contra a presidente Dilma não teve nenhuma repercussão judicial, não teve nenhuma repercussão que, inclusive aí demarcar as linhas do que foi o golpe. Disse-se, não, Dilma não cometeu aí como é que chamava na época, as pedaladas fiscais. Mas já nem comecei, calma que eu ainda preciso concluir. Bom, Dallagnol se aliou profundamente ao bolsonarismo, mas ao pior do bolsonarismo. Ele relativizou o escândalo das joias, apoiando uma causa que ele dizia combater. Ele não era contra a corrupção? Ele, na Câmara, ele usou fake news para ser contra o projeto das fake news. Votou totalmente a favor do Bolsonaro. Então, julgar esta ação contra ele, neste momento que nós estamos, que é um momento de depuração política, nós estamos vendo isso nas forças militares e espero que vejamos isso com mais força, mas estamos vendo isso nas ações da Polícia Federal, então parece um momento necessário, fundamental, de depuração. Você precisa limpar uma sujeira, todo esse excesso para que um outro poder possa ser exercido. E a gente precisa refletir também sempre em torno do poder. Quando era o Bolsonaro o presidente, as coisas se alinharam ao redor de Bolsonaro. Ou seja, estando Lula presidente, é natural, de certa forma, que as coisas também se rearranjem ao redor do Lula e desse poder. Não estou dizendo que isso é fácil, nem que é correto, nada disso, mas que é um movimento necessário, preciso e que acontece quando nós temos mudança de poder, quando nós temos reorganização, rearticulação de poder. Muito bem. Com a palavra, Gustavo Conde. Agora não esqueci de ativar o microfone, hein, Breno? Agora estamos aqui. Deixa eu começar nosso programa não é uma realeza, mas agora tem um foco. Não é, tem que chamar o Duque aqui. O Paulo Vanucci falando, vou promover você para Duque daqui a pouco. O Breno, meu querido Zé Genuíno, Vanessa, vamos lá. Eu quero lembrar o seguinte, que o Deltan, quer dizer, na curta carreira dele, curtíssima como deputado parlamentar, né? Ele foi esmagado pelo Flávio Dino numa comissão, tomou uma patada do Glauber Braga e finalmente foi cassado. Está aí a carreira do Deltan Dallagnol, que é bom a gente lembrar. Outra coisa que é simbólica, no discurso, a meu ver, constrangedor, que o Dallagnol fez em Brasília para acusar os seus, detratores, né? Enfim, acusar a justiça, acusar o TSE de injustiça. Ele estava do lado do Eduardo Bolsonaro e de toda tropa, né, extremista, a mais abjeta, né, do grupo bolsonarista. Isso também diz outra coisa. Outro dado que eu quero dar, o Dallagnol chegou em Curitiba, se não me engano, hoje, e saiu num carro de som para denunciar a injustiça que sofreu, e não nem 10 pessoas aglomeraram para ver o que o Dallagnol tinha para dizer. E também ele não teve solidariedade dos pares parlamentares que o viam com muitas reservas também, justamente pela história dele como um suposto herói caçador de políticos corruptos, o que, na verdade, foi uma imensa ilusão. Bom,
fazer um outro comentário antes de voltar especificamente para o Dallagnol, porque eu acho que o debate aqui acabou encaminhando para esse dilema tão importante e decisivo para a história brasileira nesse momento, que é protagonismo do judiciário versus protagonismo do poder executivo, legislativo, enfim, ou do equilíbrio dos poderes, né? É fato que no governo Bolsonaro... O protagonismo das ruas, Conde. Isso, e claro, né, o povo soberano, né, que tem a ver com o protagonismo de um executivo cujo chefe foi eleito por esse povo soberano. Mas a gente percebe que a gente não tem esse equilíbrio. O judiciário acabou por protagonizar todo o governo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ia fazendo as atrocidades dele, e o judiciário tinha que entrar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o judiciário ficou mal acostumado, o STF, nesse período. E eu não sei se eles vão conseguir se desprender desse protagonismo com um governo, quer dizer, o Brasil voltar a uma espécie de normalidade, aspas, do equilíbrio dos poderes. Então, eu acho que a própria cassação do Dallagnol, essa questão do Collor, né? Ali é o entendimento do STF. Isso também pode estar permeado, né? Por essa questão de ordem psicológica do STF, de não querer perder esse protagonismo. Isso é perigoso. Eu acho que o STF precisa, digamos, se eu pudesse dar um conselho popular para o STF, falaria assim, né? Menos, né? É perigoso isso porque a gente pode ter consequências mais graves. O problema, meus queridos convidados aqui do outubro do Ópera, é que o Congresso e os parlamentares, eles são muito fracos nesse sentido para discutir questões estruturais nesse momento do país. Então, a gente tem mais esse problema para o Lula, né? Tem mais essa questão com a qual ele vai ter de lidar, além de arcabouço, além de juro, né? Não é mole, né? Não é fácil. Eu vou ficando por aqui para a gente poder avançar aqui, Breno. Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Vanessa Martina Silva, Gustavo Conde e José Genuíno. O programa Outubro é exibido sempre das segundas às sextas-feiras, às 7 horas da noite, ao vivo. Depois fica gravado para quem quiser assistir posteriormente. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. Tchau, tchau.